Olá, que bom tê-los aqui novamente no Ecos de Esperança. Hoje, para conversar conosco, trouxemos o nosso seminarista José Maria. Tudo bem, José Maria? Tudo bem. Obrigada pela presença aqui conosco. Vou pedir para que se apresente para o nosso público, por favor. Pronto, é um gosto estar aqui. Eu sou José Maria, sou de Ferreira do Zezer, sou seminarista e estou aqui aos fins de semana. Portanto, normalmente chego sábado e depois no domingo regresso para o seminário e pronto. E tenho muito gosto em estar aqui a conversar um pouquinho convosco e dar a conhecer um bocadinho o projeto e o discernimento a que eu me proponho. Nós que agradecemos. José Maria, só para que eu e nosso público aqui assistindo entenda, como que foi o seu chamado para ser seminarista, para virar um sacerdote? Bem, pronto, é sempre redutor dizer de forma breve, portanto é sempre uma história e cada história depois tem muitos pormenores e tem muitas vicissitudes e muitas pessoas. Bem, eu diria que o primeiro ponto que eu acho que é importante é a questão do sentirmos Deus, não é? Do sentirmos o encontro com Ele. A mim aconteceu-me de uma forma muito concreta, como eu acho que nunca deixa de ser assim, é sempre, o chamamento não é uma coisa assim muito estranha ou distante, é uma coisa muito concreta, e a mim aconteceu-me no contexto da minha paróquia, em Ferreira do Zezer. Pronto, eu vivo com os meus pais, nesta altura vivia com os meus pais e com os meus irmãos, que tenho 2 irmãos, o António e o Diniz, e pronto, frequentava a catequese, com pouco gosto, digo sinceramente, com pouco gosto, não tinha assim particular atenção, nem particular responsabilidade nesse sentido. Mas numa missa da catequese que nós tivemos e que eu fui obrigado a participar, e conto isto porque acho que isto pode ajudar a explicar um bocadinho o que para mim foi esse encontro. Estava lá e depois tinha um colega meu que quis ir acolitar, porque pediram, a Dona Emília, que ela é uma catequista muito, muito especial, pediu ao Zé Luís, ou pediu a quem quisesse ir acolitar, e ele foi. Pronto, nós ficámos contentes por o Zé Luís ir acolitar, pensámos que tínhamos a missa ganha, porque nos íamos divertir de o estar a ver. Depois, passado um tempo, não haviam também, ainda precisavam de mais acólitos, e ela voltou, e aí já não perguntou, ela acabou por me levar, e depois colocaram-me a acolitar. Aquilo foi muito especial para mim, que depois eu só consegui perceber depois com o tempo, mas naquele dia, e depois também pensando naquilo, senti uma presença que nunca tinha sentido, algo de especial, que depois foi florescendo ao longo dos anos, seja nos campos de férias, quer seja depois com os meus colegas na escola, depois também com a minha família, também com a minha mãe, que foi a primeira pessoa a quem eu disse que talvez quisesse ser sacerdote, e depois também, muito especialmente, o meu pároco, que também foi muito importante para mim, e que me acompanhou, e que preocupou-se sempre com a minha integração neste discernimento vocacional, mas também sempre uma integração com os meus colegas, na realidade, qualquer jovem. E pronto, e foi assim, ou seja, é um encontro com Cristo, onde nós nos sentimos chamados, onde não somos nós que nos autopropomos, onde nós achamos, não, eu decidi, eu acho que quero seguir a carreira de sacerdote. Isso não existe. Não é uma profissão que se escolhe ali. Exatamente. Exatamente. É um chamado. É um chamamento. E um chamamento também no sentido que nós olhamos para as nossas capacidades e depois, claro, isto próprio de criança, não. Em criança vamos vivendo, vamos tendo o encontro com Cristo, mas depois com o avançar dos anos olhamos também para as nossas capacidades, para o nosso interior e depois propomos-nos a um discernimento que vai sendo um processo e um progresso onde vamos dando um sim cotidiano. Pronto, e assim de forma resumida é isso. É Deus que vem ao nosso encontro. Quantos anos tinha quando sentiu um despertar para essa vocação? É difícil precisar mais ou menos, mas nessa altura dessa Eucaristia onde eu fui acolitar a primeira vez, eu tinha aí uns 13 anos ou 12, é difícil precisar. Mas depois, onde eu dei o sim mais forte que eu sinto, nem foi no ano seguinte, nem passado 2 anos, isto fui vivendo, foi acontecendo, mas foi também a visita pastoral do nosso bispo lá à Ferreira também foi muito importante para mim, onde ele disse uma frase naquela altura que eu não conseguia. Pensava bem, será que eu posso, será que eu sou digno, ou será que eu posso sequer pensar em ser sacerdote, ou o que é ser sacerdote, ou de que maneira, que as crianças
tem uma maneira muito própria de se relacionar com Deus, como eu me lembro de me relacionar com Deus nessa altura. Mas ele disse uma frase que a mim me tocou muito, que foi na catequese. Ele deu uma catequese geral a toda a gente e às crianças. E depois ele, pronto, o bispo, não é? Toda a gente muito feliz de ele estar presente. E depois ele contou um bocadinho a história da vocação dele e ele disse que a primeira coisa que sentiu, ou uma das coisas que lhe disseram, foi que quem quisesse viver a sua vida toda com Jesus poderia ser padre. Era possível vivê-lo, por exemplo, no sacerdócio, que Deus também chama para o sacerdócio. E aquilo tocou-me muito, porque uma palavra simples e uma frase muito concreta, ainda por cima do bispo. E de viver com Jesus Exatamente, sempre, não é? Exatamente. Eu pensei, bem, sim, toda a gente pode viver com Jesus, mas eu acho que sim, que posso viver com Jesus sendo sacerdote. Isto também me tocou muito, e portanto aí, essas idades. Depois ali aos 16 anos, no secundário, 15 anos, também com os meus professores, também sempre foi relações que me fortificaram muito, porque eles também iam colocando algumas dúvidas, algumas questões. Sempre no início do ano, quando se perguntava, então, o que é que vocês querem ser? Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico. Depois chegava eu quero ser padre. Pronto, ficava ali logo porque hoje em dia não parece tão comum, mas Deus continua a chamar. E pronto, e mais ou menos isso, nessa idade. E que bom que continua a chamar, não é? Precisamos dos sacerdotes. Isso é muito importante para que a nossa igreja continue viva, não é? Exatamente, sim. E falando em sacerdote, citaste o nome do seu pároco, não foi? Exatamente, Padre Pedro Luís. E quando realmente assim decidiu, vou ingressar, como é que foi o passo? Conversou com o sacerdote? Ele te orientou? Como que começa a caminhada do seminarista? Eu acho que isso é uma pergunta muito importante e muito boa e até desconhecida. O primeiro passo é o encontro com Cristo, seja na família, seja na paróquia, realmente isso como falámos. Depois é muito importante, eu acho, mas a minha experiência também é pessoal, mas eu acho que isso é um princípio bom. Fazer este discernimento, falar também com os pais, mas depois também ir ao encontro do sacerdote. No meu caso, a minha mãe falou com o meu pároco, nessa mais ou menos altura, pequenina, e terei os 14 anos. Mas depois vamos nos conhecendo, é? Claro, participando nos campos de férias, sendo acólito, tanto na catequese, os laços vão-se criando e assim deve ser. Sim. Depois eu falei também com o meu pároco, conversámos e depois fomos construindo uma amizade, mas também, como é que eu ia dizer, sempre uma amizade baseada na oração. E rezávamos o terço, houve uma altura que eu vivia junto à casa paroquial, em Ferreira, depois mudei, mas houve ali um tempo onde rezávamos o terço muitas vezes e conversávamos e eu partilhava também as minhas dificuldades, ele ia-me aconselhando. Pronto, e portanto é isso, ou seja, ir ao encontro do sacerdote e depois o sacerdote ajuda-nos a fazer o discernimento e se realmente as condições estiverem reunidas para isso e o jovem realmente se mostre motivado e que queira realmente e que o sacerdote, e no meu caso eu tive muito essa graça, o sacerdote dá essa liberdade ao jovem para ele ser também quem ele é, sem formatações ou sem o que quer que seja, ele vai florescendo e depois então entramos no meu caso, entrei no pré-seminário, em Coimbra, pronto, com o Padre Nuno, e fiz um ano dos 17 aos 18 anos no Caminho de Emaús e nos convívios fraternos, aí um fim de semana, e o pré-seminário em si, pronto. E depois então, no meio deste processo, percebemos, não, realmente é a altura de entrar no seminário, ou não, ou é preciso adiar, ou não, mas é isso. O contacto com o pároco é muito importante. Precisas fazer 18 anos para entrar no seminário? Precisas de fazer 18 anos para entrar no seminário, sim. E dentro do seminário, como que é a rotina? Como começa lá dentro do seminário? Porque eu sei que vocês estudam, não é? Sim, estudamos. Como que é essa questão? Pronto, nós depois, então, fazemos os exames nacionais. Neste momento é necessário História e Português. Pronto, faz o secundário normal e depois faz História e Português e entra na Faculdade de Teologia. Nós, neste momento, também no seminário temos uma coisa muito importante, que é o ano propedêutico, que é um ano que a pessoa entra no seminário, mas não entra já na comunidade do seminário maior, que é onde eu já estou, e neste momento estou no 3º ano. O propedêutico será um tempo de discernimento mais profundo, com mais tempo, mais dedicado à vida espiritual, onde também já vai havendo alguma integração numa ideia de entrar num processo formativo e numa vida em seminário comunitário, com certeza. Pronto. Depois disso, deste processo, entrando no seminário maior, nós temos aulas no seminário
temos alguma formação musical, também temos algum acompanhamento ou alguma formação a nível da psicologia. Temos também formação espiritual, claro. Temos a direção espiritual. E depois temos também as aulas e depois outro tipo de formação que possa aparecer, seja voluntariado ou o que seja. Neste ano, o meu ano estivemos na Casa Sacerdotal a acompanhar os sacerdotes mais idosos à quinta-feira. Também uma atividade muito importante. Pronto. Depois na faculdade estudamos filosofia, estudamos teologia, estudamos história e estudamos línguas, nomeadamente o grego, o latim e o hebraico. Pronto, tudo isto dividido entre licenciatura e mestrado. Pronto, e é este assim o estudo que nós fazemos. E todo o estudo para se tornar efetivamente um sacerdote dura quantos anos? Neste momento, tirando estas etapas de discernimento, assim, grosso modo, 6, 7 anos. 6 anos no seminário maior, tirando o propedêutico, que seria mais um ano no início, mas 6 anos, e depois também mais um ano que normalmente está em Coimbra, num processo mais pastoral. E o 6º ano também já é um tempo mais pastoral, onde os seminaristas já saem do seminário à sexta-feira e vão para uma paróquia e estão com o sacerdote mais tempo. Pronto. E a formação em si, a licenciatura e o mestrado, são 5 anos no total. E o padre já lhe apresentou na missa aqui na nossa paróquia, e eu soube que estudas, não é em Coimbra, é no Porto, não é isso? Exatamente. Nós estudamos no Porto, portanto, no Seminário Maior do Porto, todos os seminaristas de Coimbra, e também estamos lá com os seminaristas de Vila Real e do Porto, claro, e de Angra do Heroísmo, dos Açores. E estudamos no Porto porque nós estudamos na Universidade Católica, onde temos a nossa faculdade, e onde conseguimos ser um número mais considerável de seminaristas. Neste momento, na comunidade onde eu estou, do Seminário Maior, somos 25, e existem 8 pessoas no propedêutico. Pronto. E é isso, estudamos no Porto, sendo que somos de Coimbra. Sim, todos que entram no seminário de Coimbra vão estudar sim. Em Porto, isso. Sim. Que bom. Que assim não fica tão longe também, não é? Sim, exatamente. E proporciona uma questão de... ou seja, para além da vida intelectual ou da vida académica, com certeza com todas as dificuldades que existem também. Existem dificuldades em viver sozinho, existem dificuldades em viver com pessoas, a vida é feita de dificuldade, mas o vivermos em comunidade com os jovens que estão a fazer, jovens ou menos jovens que estão a fazer o caminho connosco, proporciona dificuldades, mas proporciona também uma oportunidade de, com dúvidas em conjunto, com perspectivas diferentes e também no futuro, não é? Com missões, não é? Portanto, no mesmo âmbito, não é? Portanto, vivendo o sacerdócio, se Deus quiser, é enriquecedor, permite-nos limar-nos uns aos outros e aprendermos também as dificuldades da própria fragilidade humana. Pronto. Tocou num ponto que acho muito interessante, porque nós falamos muito do despertar da vocação na juventude, mas nem sempre esse despertar vem na juventude, não é? Exatamente. Falou daqueles que não são tão jovens assim. Existem os seminaristas que já estão, mais na casa dos 30 anos, mais ou menos? Sim, ou um bocadinho mais, sim. Sim, depois também é isso, ou seja, Deus, pronto, tentar salvaguardar isso, eu penso, sem certezas de nada, de forma absoluta, neste âmbito, que é, Deus é misterioso e Deus ama as pessoas na concretude da sua vida. E depois existem pessoas que, por este motivo ou por aquele, ou porque tinha, de facto, de ser desta forma, ou proporcionou-se desta forma, acabam por entrar ou mais cedo ou acabam por entrar mais tarde. O que pode ser enriquecedor, porque acabam por trazer uma experiência de vida laboral, de estudo na universidade. A maturidade da vida, realmente, não é? A maturidade, isso é muito importante. A mim tem-me ajudado muito alguns colegas meus com mais alguma idade, com mais maturidade, que também enriquece. E sim, portanto, é claro, pronto, pode existir um teto, também dependendo também das próprias circunstâncias. Mas sim, isso não existe esse limite. E é enriquecedor, porque acaba por ser uma casa recheada com pessoas desde os 18 anos até aos 40, 44, por aí. Que bom, um vai ajudando a outro, né, com a sua experiência. Sim, claro que sim. E fora falar com o pároco da paróquia, se alguém, por exemplo, de Coimbra estiver assistindo a gente,
Qual que tem algum contato que possa escrever ou ligar para comunicar o interesse de entrar no seminário? Sim. Portanto, como eu ia dizer, eu acho que é isso. Dentro desse mistério que é o chamamento de Deus e o próprio caminho de descoberta e de consciência que a pessoa faz, eu acho que a primeira pessoa indicada, pensando que tudo corre bem, será o pároco. Eu acho que é logo a porta de entrada, porque Sim. pode logo tirar alguma... E tem um contacto de maior Ele vai proximidade. orientar com esse Ele contato vai e orientar. esse... Mas pronto, só dizer isto, não é? Nós temos o Caminho de Imaús, que todos os anos abre, que se formos à internet ou ao site do seminário, temos lá, ou penso que lá é publicitado, ou senão também estão lá os contactos do seminário de Coimbra, também se pode fazer este contacto direto, ou então com o pároco, portanto isso aí é relativamente fácil. E depois então o processo de discernimento começa com toda a tranquilidade e com toda a naturalidade. E antes de finalizar, tem uma curiosidade, acho que pode ser dos demais que te veem sempre aqui na comunidade com a gente. Como que é a rotina quando sai lá do Porto e vem para cá, para ficar com os nossos párocos? Certo. Portanto, a rotina é... só dizer isso que eu depois também me esqueci, ainda há pouco de dizer, que é, nós no seminário temos uma rotina também diária, que é, acordamos às 6h30 da manhã, pelo menos essa é a hora indicada, para termos tempo de nos prepararmos. Sim. Depois estamos às 7 horas na capela, onde rezamos laudes e rezamos em comunidade. Depois temos então as aulas, isto durante a semana. Depois temos a hora de almoço e depois à tarde temos ali ou tempo de estudo ou algum tempo de aulas que o seminário nos oferece. E depois temos a Eucaristia todos os dias às 19 horas, portanto, assim a terminar o dia. Temos o jantar e depois rezamos completas todos os dias e temos vésperas também na Eucaristia e depois temos as completas ao final do dia. Esse aqui seria mais ou menos o dia do seminarista. Depois, ao sábado, que é quando eu venho aqui para a unidade pastoral, eu de manhã tenho formação espiritual no seminário e depois almoço com os meus colegas e depois então apanho o comboio e venho aqui e pronto, estou aqui sábado assim, mais ou menos desde o meio da tarde até ao final do dia e depois domingo e depois ao final do dia domingo regresso para o Porto. Para depois começar mais uma semana de aulas. E aqui acompanha os padres nas rotinas do final de semana, celebrações eucarísticas ou quando tem algum evento? Sim, nós neste momento, pronto, a minha casa, não é, em Ferreira do Zezer, seria uma viagem também muito longa. Então a Diocese também pensou nesta possibilidade de nós conhecermos um bocadinho mais as realidades da nossa Diocese. Ou seja, eu como sou de um contexto rural, foi interessante ficar aqui no contexto citatino, onde eu pude conhecer uma realidade totalmente nova, uma realidade totalmente fervorosa, com vários tipos de movimentos, uma comunidade muito carismática, muito ligada ao Espírito Santo, que também é uma coisa muito enriquecedora e cheia de vida. Pronto. É parecido com um estágio. Parecido com uma espécie de estágio. Sendo que, neste momento, e penso, e é isso que estamos a fazer, não estamos muito preocupados em absorver tudo ou estar Sim. muito ativamente a fazer isto ou aquilo. No fundo, no meu caso, e penso que é isso a ideia que me transmitiram, é de facto ver como é, conhecer a realidade, tirando com espírito crítico as minhas conclusões e ir aprendendo, especialmente isso, e escutando, seja com a comunidade, seja com os sacerdotes, com quem eu convivo e com quem eu estou. E é muito enriquecedor, sem dúvida nenhuma. E, conversando contigo, não tenho dúvidas de que será um excelente sacerdote. E Deus abençoe sua vocação. Agradeço por ter compartilhado conosco toda essa sua experiência, que tenho certeza que muita gente tinha vontade de conhecer. Obrigada mais uma vez. Se tiver algum comentário final, alguma sugestão, dica para quem quer, de repente, entrar nessa caminhada, fique à vontade. Sim, eu tenho. Pronto, eu não consegui ser tão claro como se calhar eu queria, principalmente num aspecto que é a questão, como o tempo é limitado, ou seja, como isso, ou seja, cada pessoa, seja uma pessoa casada, ou seja uma pessoa que pensa que pode ser sacerdote, ou que se pode casar, ou que pode até ter uma vida como irmã, ou uma vida conventual, o que quer que seja, ou como religioso, ou religiosa, dizer que é muito importante escutarmos o chamamento que Deus nos faz, mediante as capacidades que nós temos,
e mediante também as nossas incapacidades. Ou seja, não fará sentido nenhum para mim e no meu discernimento termos algum tipo de medo ou algum tipo de anseio ou algum tipo de recuo naquilo que é querer ouvir o Espírito Santo, isto é, querer ouvir Deus. E, portanto, neste caso, e falo também no meu caso, porque é um processo sempre com algumas dores de crescimento, não é? O próprio caminho que fazemos com a nossa família, o próprio caminho que fazemos com a nossa comunidade, as próprias responsabilidades que seja o sacerdócio, ou seja, a mesma vida de matrimónio, e nos pedem, é muito importante nós termos, ou procurarmos ter, a capacidade de perceber o Deus em que acreditamos, ou seja, um Deus que é um Deus de misericórdia e que é um Deus que não foge e que não tem qualquer tipo de pavor às nossas fragilidades, não é? É um Deus que percebe e que capacita aqueles que têm pouca capacidade, que são incapacitados, ou aqueles que necessitam, porque, incluindo-me a mim, incluindo todos em geral, nós que somos igreja, nós temos fragilidades, temos dificuldades, não é? Nós, em tudo, dependemos de Deus. Mas também não nos podemos esquecer que se nós não nos atirarmos, se nós não mergulharmos, se nós não procurarmos, não é? Podemos ficar estagnados, podemos perder, não é? Perder a nossa vocação, perdermos a oportunidade de viver uma história com Deus, uma história que vai tendo progresso e que vai tendo evolução. E, portanto, no fundo, o apelo que eu fazia era que qualquer jovem ou qualquer homem, não é? Que sinta o chamamento, neste caso para o sacerdócio, vale muito a pena colocar isso em questão, vale muito a pena discernir isso, vale muito a pena iluminar isso com a Sagrada Escritura e no encontro pessoal com Cristo. E precisamente um acompanhamento acompanhado, não é? Seja por Deus, mas seja também pela comunidade, pelo sacerdote ou pelos próprios colegas ou amigos, para que não se percam sementes que Deus vai deixando, porque nós neste momento temos menos sacerdotes do que necessitaríamos na igreja em Portugal, por exemplo. E não é por falha de Deus. Necessariamente será por falha nossa. Talvez aquele medo do humano. Exatamente. Que não quer correr o risco de se jogar. Exatamente. Pode pensar, bem, eu não sou... Porque tudo o que seja humilhação ou tudo o que seja pensarmos que nos devemos afastar de Deus, isto não vem de Deus. Vem do maligno. Agora, tudo aquilo que seja humildade, ou tudo aquilo que seja escuta, ou tudo aquilo que seja querer fazer caminho, isso vem de Deus. E isso é nobre, isso é digno. Agora, Deus não quer que nós nos afastemos. Basta pensarmos, porque nós às vezes, e dizendo isto, que é importante, acho eu, pelo menos para mim, que é, não pensemos que a Igreja existe numa oposição entre a santidade e a realidade da fragilidade. Não. Cristo mergulhou, claro que são realidades opostas, mas são realidades que se acompanham mutuamente, porque só no céu é que nós estaremos plenamente com Deus e plenamente santificados. Nós temos de ter a noção clara de que Deus, não é, chamou Paulo. E Paulo, pronto, não é, perseguiu os cristãos e teve bastantes dificuldades até se converter. Demorou o seu tempo e fez-se um homem maravilhoso. Pedro, primeiro Papa, negou Cristo 3 vezes, não é? Um homem com um temperamento muito próprio. É? Até Paulo o teve de repreender porque ele era judeu e vivia como os gentios, e dizia aos gentios que vivessem como os judeus. Faz parte do crescimento, e ele então converteu-se e aceitou esse amor de Deus que está com ele e tornou-se Papa e morreu também crucificado. O próprio apóstolo Mateus, não era? Cobrador de impostos. Exatamente. Exatamente. Então, assim, todos são chamados realmente. Só abundar mais aqui alguns exemplos para ficar bem vincado. Santo Agostinho, o padroeiro da nossa diocese, não é? O homem que a mãe dele rezava tanto por ele e tanto pedia, e muito importante, rezávamos pelas vocações. E depois Santo Agostinho andou pelos caminhos da vida, mas depois conseguiu encontrar Deus. Podemos pensar no rei David, podemos pensar no rei Salomão, podemos pensar em Moisés, não é? Que até cometeu um assassinato, mas que Deus o recuperou, não é? Neste caso, uma das dimensões que eu acho que eu admiro no sacerdócio se eu realmente, se for a vontade de Deus e eu discernir e realmente conseguir fazer este caminho solidamente, eu acho que uma das dimensões muito bonitas do sacerdócio será a cura que Jesus também fez e faz, e a comunhão que Ele proporciona entre Deus e os homens. E nesse sentido, perante esta descrição que eu faço da minha imagem, da visão e do encontro que eu tive com Deus, eu acho que não há motivo nenhum para termos medo, não há motivo nenhum para não nos expormos ao discernimento, e não há motivo nenhum para não sermos alegres e felizes, porque isso é um fruto do Espírito Santo.
o medo ou a tristeza não são frutos do Espírito Santo. Só devemos estar sensíveis para entender a nossa vocação. Exatamente. Não é? E depois isto também depende muito de nós, das nossas famílias, e depende muito da comunidade cristã, porque também pode ser a própria comunidade cristã dizer, não, tu, se calhar não sei o quê. É claro que nem todos São seguirão este caminho. chamados a este caminho, não é? Ou seja do matrimónio ou do sacerdócio. Mas principalmente rezarmos, sermos dóceis uns aos outros, sermos, eu diria até carinhosos, apoiarmos mutuamente e deixarmos que Deus manifeste a sua vontade, não sermos impedimento e não colocarmos pesos desnecessários nos outros ou nestes jovens ou homens adultos que se calhar Deus os está a chamar e que têm tanto para dar e que por um motivo ou por outro não acham que se podem aproximar do Deus vivo e verdadeiro, sendo que Ele está desejoso de os ter. E o discernimento, até no pré-seminário, pode não levar ao sacerdócio, mas pode ajudar até noutras dimensões Sim. de discernimento vocacional. E eu acho que se sentimos isto no nosso coração, sentimos esse chamamento de Deus, não há de ser por acaso. E acho que isso é fundamental apostar nesse conhecimento e nesse encontro com Deus. José Maria, obrigada mais uma vez, então, por todos esses ensinamentos, essas explicações maravilhosas. Espero que tenhamos outras oportunidades de tê-lo aqui conosco. Boa caminhada. Obrigado, muito obrigado.